É uma coisa gostosa que eu acho é falar sobre histórias. É como se fosse assim, eu a professora e não comparando mal vocês as crianças. Então eu contando historinha para vocês. Eu quero contar a história de um paralítico, né? Ele ficava lá precisando que aparecesse alguém para curá-lo. Quem será que poderia curar um paralítico, né? Até hoje é muito raro, com toda a sabedoria da medicina, porque pensa num povo inteligente, são os médicos, né? Com toda a sabedoria da medicina, com toda a tecnologia, paralítico é uma coisa muito complicada para ser curada, não é? Pela medicina. Às vezes costuma ser caso de coluna, de infância, não sei. Só sei que uma coisa acontece cura através da medicina. Pode sim, claro, os médicos são muito inteligentes, né? Tem uma sabedoria maravilhosa. E outra coisa também, não é errado procurar um médico. Às vezes a pessoa fica assim com aquela fé, falando que não vai procurar medicina porque Deus cura. Claro que Deus cura, mas Deus pode usar de um médico, de uma médica, para receitar o remédio certo e você ser curado. Eu ser curada, né? Se eu estiver doente. Porque muitas das vezes o crente está tão bitolado, tão ali. Eu chamo de fanatismo. Isso eu chamo de fanatismo. Que ele acha que não precisa de médico, não precisa de tomar um analgésico, que é Deus. Se a sua fé alcança assim, até que tudo bem, mas não é errado. Você não deve pregar que não pode procurar medicina, porque deve-se procurar medicina. Por exemplo, eu admiro muitos médicos, né? Tem umas médicas tão jovens, que mulheres maravilhosas, né? Umas psicólogas que conversam com a pessoa ali com aquela sabedoria do alto. Mesmo ele não sendo servo nem serva de Deus, tem uma sabedoria do alto. Aí tá saindo fora da mensagem? Não, porque eu tô falando, né, ligado ao paralítico. E aquele paralítico, então, ali esperando que alguém aparecesse, né? Que se falava muito em Jesus, que Jesus curava e de repente chega alguém e fala com ele: perdoados estão os seus pecados. Aí os hipócritas, eu vou falar hipócritas, tá? Os falsos, né? Porque pensa num povo falso, né? Existe um povo tão falso que tá com a gente, tá pensando coisa ruim a nosso respeito, que tá morando com a gente, tá desejando nosso mal, que tá do nosso lado e tá desejando nosso mal. Às vezes ri com a gente, que tá desejando nosso mal. Cuidado, muitas das vezes a pessoa tá te abraçando, te beijando e não quer o seu bem. Você tá fazendo a gente perder os amigos? Não! Para você pedir a Deus sabedoria, para discernir quem realmente é seu amigo e sua amiga, porque há muitas pessoas. Eu não vou nem contar casos que eu sei que de falsas amigas e falsos amigos, porque você vai ficar até enjoado de tanta experiência que eu tenho de falsas amizades, pessoas interesseiras usando outras pessoas para granjear alguma coisa e usa da amizade para conseguir o que precisa. Então, voltando lá, por que eu estou falando de falsidade? Porque aquele povo, ali, o povo que estava ali em volta do paralítico, começaram a pensar entre eles lá, né? Quem é este que pode, tem poder? Meu celular caiu aqui, eu vou continuar assim mesmo. Quem é este que tem poder para perdoar pecados? Quem é este? Jesus, né, que nada ficou em oculto perante os olhos do Senhor. Eu gosto sempre de falar, os olhos do Senhor são como chama de fogo, que penetra onde o homem não consegue ver. Ele pode esconder debaixo da pedra, lá no fundo do mar, nas alturas, nas madrugadas. Não precisa esconder, porque os olhos do Senhor estão vendo tudo. Daqui a pouco meu celular cai de novo. Por isso que o povo fala que eu não vou fazer sucesso, porque pensa na mulher toda diferente para trabalhar eu.
Aí eles arrazoando lá, né? Pensando entre eles lá, quem é este que pode perdoar, tem poder para perdoar pecados? Que pode perdoar pecados é só Deus, né? Aí ele olhou assim e falou assim: qual que é mais fácil? Falar perdoados estão os seus pecados? Ou falar, levanta-te e anda. Eu tô gritando da gente, porque, né? Dá uma emoção, não dá? Tapar a boca do falador, da boca do maldizente. E aí olhou pro paralítico e disse, levanta-te e anda. O que aconteceu? O paralítico começou a andar. Eu lembro de um caso, gente, que há muito tempo atrás, uma pessoa sambava na minha laje, né? Debochando da minha cara, abusando da minha cara e falando que eu não ia conseguir construir. Hoje eu não tô lá na praça, lá não, mas onde ela sambou, abusando de mim, hoje Deus me colocou três a mais do que o que ela falou que eu não ia fazer. Então é assim, o povo pode pensar mal de você, pode juntar um grupinho e ficar pensando mal de você, igual pensou mal de Jesus lá. Quem é esse, né? Falou que Jesus estava blasfemando, mandando que os pecados fossem perdoados. Porque qual que é mais fácil? Até eu posso falar, você está perdoado. Não é não? Fala a verdade. Agora, camarada virar pro aleijado e falar assim, levanta-te e anda, né? Camarada tem que ter o dom da cura, hein? E ele tinha, né? Que ele era filho do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso de Israel. E o paralítico saiu andando, e que esse cara fofoqueiro e da mente poluída, ficaram todo mundo com o sorriso regalado, paralítico saiu andando. É assim que acontece. Camarada tá armando a cilada pra tu, tá querendo ver o seu fim, tá querendo. Eu já ouvi pessoas fazendo benzer nas costas do outro, assim, desejando mal pra pessoa. Sabe o que acontece? Quem deseja o mal, meu filho, volta tudo pra ele. Por isso que eu falo, não pensa maldade em favor dos outros, não deseja o mal de ninguém. Aí você me pergunta, por que a senhora não deseja? Às vezes eu começo a pensar assim, depois eu falo, não, eu tenho minhas filhas, eu tenho meus netos, eu tenho minha família. E lembro lá da minha vizinha, eu era menina, e tinha 3 mulheres fofoqueiras lá metendo a boca na moça. E que a moça fazia isso, e que a moça saía com não sei quem, e que a moça fazia, acontecia. E uma mulher lá calada. Eu fiquei pensando assim, por que essa mulher tá calada desse jeito, meu Deus? Eu pensando, eu não era crente ainda não. Eu era do mundão. Mas eu pensava, por que essa mulher tá calada desse jeito? As outras... Fica igual eu, até baixo, saindo aquele negócio branco aqui, falando da moça. Faltou pouco falar que a moça tava escortejando os outros. Só não falou isso, porque eu acho que naquele tempo nem usava, né, gente, falar essas palavras pesadas assim. Aí falando da moça, falando da moça, falando da moça, de repente chega alguém, as mulheres saem pra lá, fica só eu e a mulher calada. Eu não aguentei não, pô. Eu falei assim, mas por quê? Que todo mundo tava falando mal da moça e falando mal da moça, e metendo a boca na moça, e falando que a moça fazia, acontecia, e a senhora ficou calada. Ela fez assim, parou, calada. Aí virou pra mim e falou assim, quem tem telhado de vidro, não joga pedra no do vizinho. Eu nunca esqueci isso. Hoje eu tenho 60, quase fazer 61, com cara de 80, mas nunca esqueci essa palavra. Converti, aí mesmo que eu pus em prática. Porque pensa, sabe o que aconteceu com a filha dessa mulher que falou que não jogava pedra em telhado de vidro? Casou muito bem, hoje está bem de vida, serva de Deus. Só não posso falar que pode voltar para ela, que santa é só Deus, mas que a moça deu bom resultado. E se ela tivesse ajudado a falar, é porque a fulana é isso. Não, por que você está pregando isso? O que você quer concluir com essa mensagem? Eu quero juntar 2 pontos, que Deus tem poder para curar e para perdoar espiritualmente, curar fisicamente, curar também a alma, né? Que vem lá do espiritual. E tem poder também para direcionar a sua vida para que você dê um bom resultado e não faça como os que estavam lá, ó,
arrazoando, pensando mal de Jesus e dizendo que Jesus, quem era Jesus que podia perdoar pecado? Ele é o santo dos santos, né? O maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Gente, tem hora que eu fico pensando, não pode nem pensar, porque Deus conhece nosso pensamento. De repente nós estamos lá sozinhas, lá no quarto, e começa, gente, você viu aquele fulano, tá só pensando, não fez. Mas Deus está vendo, Jesus está vendo, o Espírito Santo está vendo, tá lá olhando, nós pensando, né? Por isso que fala, melhor casar do que abrasar. Abrasar é o que? Arder em desejo. Mas velho não pensa. Pensa. Só que corta o pensamento, porque você já pensou uma velha pecadora pior do que uma nova pecadora. E Jesus falou, né? Jesus falou que se olhar com olhar impuro e desejar, já cometeu adultério. Você já pensou que tristeza? Nem deitou com a pessoa, só pensou e já perdeu o direito de vida eterna se não se arrepender. Então vamos fazer com o pessoal lá, não, pensando. E o outro povo lá, que falava que Jesus expulsava demônio pelo poder de Beelzebul. Pensa falar isso do santo? Não pode de jeito nenhum. Nossa boca é para glorificar a Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Hoje eu tive uma oportunidade muito boa de pecar, né? De extrapolar, de gritar, entendeu? Mas aí eu pensei, gente, é melhor escovar meu dente bem escovado, né? E fazer um vídeo para jogar nas plataformas, porque o nome de Deus vai ser glorificado através desse vídeo. Então, pensa bem, perdoou os pecados do paralítico, que tinha pecado que não acabava mais, né? Pensa. Curou o paralítico, ainda entupiu os faladores, ainda que falava mal de Jesus. Então, vão tomar cuidado. Antigamente eu gostava de falar, minha língua coçava. Agora eu vou pro lado da pessoa se penso, gente, eu sou crente, não faz isso, meu Deus do céu. Que crente que nada. Se a pessoa for uma pessoa íntegra, que conhece a Deus, ela não precisa ser de igreja evangélica, não. Ela não vai perder tempo ficar mexendo com os outros, perder tempo de fazer os outros ficar tristes, perdendo tempo falando mal das pessoas, né? A pessoa pode ser de qualquer religião, né? Espírita, do candomblé, que eu não acho que é diferente, do candomblé, da mesa branca, católico. Ele não vai perder tempo em falar mal dos outros, fazer panelinha, né? Fazer a pessoa ficar triste. Ele não vai perder tempo, porque tem tanta coisa boa para fazer, não tem? No tempo da minha mãe, era crochê e marca. Minha mãe ficava lá marcando, os meninos brincando, não é isso? Mulher virtuosa, né? Não vai reunir para pensar coisa ruim, para destruir o povo de Deus, que Deus ama esse povo e não pode mexer com esse povo, porque quem mexe com esse povo está mexendo com o próprio Deus. Então vamos glorificar a Deus em espírito e verdade, para que o nome de Deus seja glorificado para todos sempre. Eu deixo para vocês um grande abraço. Beijo no seu coração e dizendo sempre, Jesus te ama, me ama, ama todos nós.